Bom dia, tudo bem com você? Bom, provavelmente você está ouvindo a gravação do Café com a Nutri, que foi hoje, né? E acontece todas as terças-feiras, às 7h30, às 6h30 da manhã, eu errando o horário. Então, hoje, né, atendendo a uma sugestão aí, né, de uma pessoa que me acompanha, ela pediu para eu falar um pouquinho sobre TPM e a alimentação. Então eu resolvi associar o TPM e cólicas, porque cada um tem as suas particularidades, mas algumas coisas que a gente pode fazer pela alimentação são bem parecidas. Então eu resolvi aí juntar as duas coisas. Tá? Então bom dia para você que tá chegando aí, quem tá no Facebook. Eu não vejo quem entrou, só se você comentar aí, mas bom dia para você, bom dia para quem tá chegando no Instagram e quem vai assistir depois aí, né? Bom dia, Estela. E então vamos lá, né? Por acaso, né, se passar algum homem assistindo aí, eu tenho certeza também que você convive com alguma mulher que sofre com alguma dessas duas questões aí. Você pode, inclusive, aprender para passar para ela e compartilhar esse conteúdo com ela, né? E eu sei que tem um pessoal aí da maioridade ativa que me segue também, que já não sofre mais com essas questões, mas tem filhas, netas, né, amigas aí que ainda enfrentam um pouquinho disso, então também podem compartilhar. Então vamos lá. Né? Primeiro, é importante a gente entender o que causa, né, a TPM, a cólica. Eu vou falar aqui de uma maneira bem simples, tá? A gente tem vários mecanismos envolvidos, né, mas tentando simplificar o máximo possível aí, né? No ciclo menstrual a gente passa por alterações hormonais, né? Principalmente aí o estrogênio e progesterona. Então, dependendo da fase do ciclo, um tá mais alto, o outro tá mais baixo, na outra fase se inverte, e isso vai acontecendo durante o ciclo. E quando a gente tem a famosa TPM, que na verdade é uma síndrome com vários sintomas aí que podem ser simples e podem ser graves. Algumas mulheres chegam a ficar internadas todos os meses por causa de TPM, de cólicas, de tão grande que é essa alteração. Então o problema é sempre esse. Bom dia, Rose. Bom dia, Claudinei. O problema da TPM é sempre quando essa alteração hormonal ela é muito brusca. Então, quando a diferença é muito grande. Então, o estrogênio está lá em cima, a progesterona está lá embaixo. De repente, acontece o contrário. Então, essa alteração ela precisa ser mais fisiológica, ela precisa acontecer mais tranquilamente. Então, o problema está sempre aí, tá? Na TPM, alterações bruscas de hormônios sexuais femininos aí. Já nas cólicas, a gente tem uma liberação maior de substâncias inflamatórias, tá? Que são chamadas de prostaglandinas. E aí essas substâncias estão relacionadas ao dano tecidual que está acontecendo ali. Só que, bom dia, Anise. Só que é algo que precisa ser fisiológico, tranquilo. Então, assim, não é normal. Às vezes tem gente que fala assim, você pergunta, né, às vezes na consulta, a pessoa fala assim, não, mas isso aí é normal, desde que eu era mocinha, desde que eu era criança. Às vezes tem 20 anos que a pessoa convive com essas alterações muito bruscas. Não é normal. Pensa se é normal. De 10 a 15, de 5 a 10 dias do mês você vive com TPM. Depois você passa mais 5, bom dia, Patrícia. Depois você passa mais 5 ali com cólicas, né? Tem gente que mais, aí tem gente que o ciclo é curto, então passa o mês inteiro desse jeito. Não é normal, né? Então, um dos motivos que eu até, além do pedido, né, desse tema, é para alertar vocês, né? Então, se você conhece alguém que vive nesses transtornos, porque é um transtorno para a vida, né? Uma coisa é você ficar um pouquinho agitada, mais ansiosa, outra coisa são alterações grandes aí, que comprometem inclusive sua vida social, seu trabalho, sua vida familiar.
né? Isso não é normal. Então, a gente precisa cuidar, tá? Então, se você tem dores intensas, se você tem problemas maiores, precisa investigar, precisa cuidar, tratar, para você viver bem aí, né? E a gente precisa viver bem, com qualidade de vida, né? Então, vamos lá. No caso da TPM e das cólicas, como eu falei, a gente tem particularidades das duas, mas muitas coisas acontecem em comum, né? Então, o que pode atrapalhar? Vamos começar falando do que pode piorar a TPM, piorar as cólicas, tá? A alimentação inflamatória. O que é alimentação inflamatória? O que a própria alimentação pode causar esse estado inflamatório no meu organismo? E aí, se eu já tenho alterações ali metabólicas, fisiológicas que causam isso, quanto mais a minha alimentação for promover a inflamação, mais isso vai piorar, né? Então, a gente precisa olhar para a qualidade da nossa alimentação. O que é uma alimentação que vai promover essa inflamação? Quando a gente tem excesso de industrializados, excesso de aditivos, de produtos químicos na alimentação, uma alimentação com muito açúcar, tá? E aí, às vezes, não é açúcar só do doce em si. Às vezes, quando a gente fala açúcar, a pessoa pensa, mas eu não como doce. Mas é o açúcar do refrigerante, é o açúcar do suco de caixinha, que muita gente compra achando que é natural. A gente tem raras exceções, tá? No suco de caixinha, que realmente é 100% suco, que não tem muita adição de açúcar. Mas a maioria tem muita adição de açúcar, né? É o excesso de arroz, o excesso de macarrão, o excesso de massas, de pães, tá? Porque tudo isso vai transformar em açúcar no meu sangue. E aí, eu já até falei com vocês em outros momentos, o açúcar é muito inflamatório, o açúcar inflama o sistema nervoso central, então promove crise de ansiedade, de depressão, pode piorar. Então, não é só o diabetes, né? Então, o açúcar, ele prejudica o excesso, né? Todo mundo que me acompanha sabe que eu defendo muito o equilíbrio. Então, não tô falando para você sair daqui hoje e não comer mais arroz, macarrão, pão. Não é isso, é equilíbrio. Tem gente que come só isso o dia todo, bolachas, e aí a gente não tem lugar para as outras coisas que vão ajudar, né? Então, além de industrializados em geral, que aí vão trazer um monte de produtos químicos para o nosso corpo, tá? O problema do industrializado é esse, trazer um monte de produto químico para o corpo. Lembra que eu já expliquei em outros momentos? Bom dia, Tia Cida. Que eu já expliquei em outros momentos, que a gente vai colocando substâncias químicas no nosso corpo, o nosso corpo não reconhece aquilo como natural, porque não é diferente de um alimento, e aí ele começa a combater aquilo. Então, se a minha alimentação é rica nessas coisas, ele está constantemente combatendo esses industrializados, esses produtos químicos, esses aditivos, corantes, conservantes que vão chegando no organismo. Então, ele está constantemente cuidando, né? Tentando proteger o corpo, só que ele fica nesse estado de alerta que promove inflamação, tá? E aí, além de eu encher meu corpo de alimentos inflamatórios, como a minha maior parte da alimentação é isso, os alimentos que previnem, que vão ajudar a curar, vão estar em menor quantidade, né? Além disso, as gorduras, né? E aí eu não tô falando da gordura da manteiga, claro que se for em excesso sim, mas eu tô falando das gorduras industrializadas, né? Aquelas que a gente compra, então as gorduras trans que estão nos alimentos, que são gorduras modificadas. E aí o destaque maior é para margarina, né? Mas a gente tem e um monte de outras coisas. Então, a mesma coisa, se eu uso muita margarina para fazer bolo, para fazer quitanda, vamos substituindo, né? Outro dia eu falei sobre as gorduras, os óleos. Então, a gente precisa ir tentando substituir, né? E aí eu não vou entrar nesses detalhes hoje das gorduras. Mas então, industrializados em geral, excesso de açúcar, excesso de gordura, já vão ajudar bastante a aumentar essa inflamação e prejudicar.
tá? Tanto para TPM, porque vai agir nas alterações hormonais, tanto nas cólicas, porque vai agir aí também causando mais inflamação. E aí, o que pode melhorar, né? Então, a gente tem alguns alimentos, né? A atividade física ajuda bastante, tá? Porque a atividade física ajuda a produzir endorfina, que tá muito ligada ao controle da dor, tá? E sensação de prazer, de bem-estar, endorfina, serotonina, dopamina. Então, a atividade física ajuda. E aí, não é fazer uma vez por semana uma caminhadinha, é ter uma rotina mesmo de exercícios físicos, né, de atividade para produzir esse efeito que a gente quer no organismo. Além disso, se uma alimentação inflamatória piora os sintomas, uma alimentação anti-inflamatória vai ajudar. E aí, o que é uma alimentação anti-inflamatória? Primeiro, manter esse equilíbrio, né? Que os inflamatórios não sejam a maior parte da alimentação. E aí, a gente entrar com bastante fruta, verduras, legumes. Quanto mais colorida for essa alimentação, melhor. Quanto mais rica em fibras. Então, se eu cuido do meu intestino, eu vou ter melhor qualidade de vida em todas as áreas da minha vida. E não serve só para as mulheres, não, para os homens também. Né? Eu já falei várias vezes que o intestino mostra um retrato da nossa saúde. Então, a gente precisa cuidar nesse sentido aí. Então, bastante fibras, né, de frutas, verduras e legumes, cereais integrais, alimentos integrais. Né? Então, eu tenho que comer, né, o pão integral? Não, você não tem. Se você é apaixonado no pãozinho francês, eu já falei outras vezes, muda outra coisa. Ou vai revezando, né? Um dia eu como pãozinho francês, outro dia pão integral. Vai equilibrando as farinhas nos alimentos, né? Então, usar menos farinha de trigo refinada e colocar um pouco mais da integral e vai variando até que vocês possam ir acostumando com os sabores, né? Muda sabor? Muda. Né? Mas os benefícios que isso traz pra gente são bem interessantes, né? A nossa saúde agradece aí, principalmente no longo prazo. Né? Então, outra coisa que ajuda, as gorduras boas. Tá? As gorduras estão muito ligadas aos processos inflamatórios no nosso organismo e vários controles metabólicos aí. Se eu coloco no meu corpo gorduras ruins, eu vou ter produtos ruins de pior qualidade. Então, as conexões no meu corpo vão funcionar de forma ruim. Agora, se eu tenho gorduras boas, isso tudo melhora, porque a gente tira o perfil inflamatório das gorduras e traz um perfil mais anti-inflamatório. Então, qual tipo de gordura? Ômega 3, tá? E aí a gente tem os suplementos sim, mas a gente tem que escolher os suplementos certos, senão o suplemento vai trazer mais prejuízo do que benefício, se ele tiver contaminação, tá? E os mais baratos, na maioria dos casos, não são certificados, não trazem. Mas, por onde mais que eu consigo, né, o ômega 3, as gorduras boas. O azeite, né, então aí pelo menos 2 colherinhas de sopa por dia. Então coloca na salada, coloca no arroz, né, usa ele aí para te ajudar. E aí não é uma colher de sopa para a família inteira no almoço, é uma colher de sopa no seu prato. Então a gente precisa, isso aí seria o mínimo do mínimo que a gente precisa. Né? Então, o azeite, né? Os peixes de água salgada, tá? Porque aí eles têm aquela gordura que protege eles do frio, lá que geralmente são águas mais frias, né? E aí eles trazem, então, o ômega 3 também. Por isso que o ômega 3 vendido é muito do óleo de peixe. Tem lugar que a gente tá, que a gente não tem acesso, né, a esses tipos de peixe com facilidade. Mas a gente tem a sardinha e tem o atum, que são ótimas fontes aí. A gente acha ele enlatado, sim, é enlatado, mas alguns alimentos a gente não tem. Outra forma, né? Dependendo da região que a gente tá. E é acessível, né? O custo não é alto, dá pra gente fazer um lanche, dá pra gente fazer uma refeição. Então,
cuidar disso aí. Só um destaque em relação à sardinha e o atum enlatados, para você comprar sempre em óleo, tá? Porque a gente, como tá lá no mar, eles vêm com contaminação de metal pesado. Hoje é muito difícil um alimento que esteja totalmente limpo aí, né? E a própria latinha solta chumbo também, solta algumas coisas. E os metais pesados, eles têm atração pela gordura. Então, se eu coloco lá na latinha conservada em água, o metal pesado continua no peixe, tá? Agora, se eu compro em óleo, o metal pesado vai para o óleo e eu tenho um peixe um pouco mais puro, né? Só que eu não posso usar esse óleo na hora do preparo, senão não resolve nada, né? Então, pega uma peneirinha, aperta ali para sair todo o excesso de óleo que você conseguir retirar e usa a sardinha e o atum nas preparações, tá bom? E descarta esse óleo, ele precisa ir para o lixo, tá? Eu sei que ele dá sabor, mas ele pode te prejudicar, tá bom? O que mais? Então, já falei, né? Frutas, verduras e legumes, mas a gente tem destaque para as frutas vermelhas e roxas, tá? Porque elas ajudam muito a combater a inflamação, são antioxidantes, então elas vão melhorar esse processo aí de inflamação. E aí a gente tem vermelhos, a gente olha pela casca, tá? Só que a gente não pode desprezar a casca, que acontece muito com os roxos, né? Então, a jabuticaba, por exemplo, aí todo mundo vai lá e joga a casca fora. Então, a gente precisa aproveitar, mesmo que não seja na hora que você tá comendo, mas depois fazer um chá, uma geleia, um suco, tá? Então, a gente tem que aproveitar essa casca aí. Então, a gente tem jabuticaba, amora, esses dias aqui, aliás, a gente até achou o jambolão, que é pequenininho também, da família da jabuticaba, é roxinho. A gente tem o açaí, só que a maioria do açaí que a gente compra é com muito xarope de glicose, então tem que ficar atento nisso, mas a gente acha açaí em pó também. E se procurar bem, a gente acha ele congelado para comprar, puro, tá? O mirtilo também a gente às vezes acha congelado, né? Então é mais fácil pra gente consumir. Vermelhos, melancia, morango, acerola, a casca, né, da maçã também ajuda bastante. Então, assim, quanto mais, aí a gente tem algumas frutinhas silvestres também, dependendo da região você tem acesso. Então, a gente precisa inserir. Dos roxos, a gente tem a uva também, né? E aí a gente tem o suco de uva integral. Aquele 100% que não tem adição de açúcar e de nada, ele é excelente para a saúde, a gente pode consumir ele diariamente para quem tiver condições, tiver possibilidade, que ele também é um ótimo recurso, tá bom? Vegetais verdes escuros, tá? Açafrão, que é a cúrcuma, que é parente do gengibre lá. O gengibre também é um dos maiores aliados aí, tá? Contra a inflamação. Se você plantar em casa, você vai ter sempre ali. E pode usar nos sucos, nas preparações. A gente pode ralar e colocar em cima da salada, tanto a cúrcuma quanto o gengibre. Né? A cúrcuma tem muita gente que usa refogando, né? Ela é melhor a gente acrescentar no final para ela não perder esses componentes aí, tá? Gengibre e a cúrcuma a gente pode colocar em sucos também. E você pode simplesmente comprar o pozinho e tomar misturado na água, tá? Toma em jejum ali todo dia ou antes de dormir. O cuidado do gengibre é só para quem tem pressão alta, tá? Aí tem que usar com bastante cautela, olhar cada caso aí, porque ele pode alterar a pressão, tá? Mesma coisa o chá verde. O chá verde tem N funções para o nosso corpo, né? Inclusive combatendo o câncer aí. E a gente pode usar ele também, tá? Mesma coisa, essa questão de quem tem pressão mais alta, que tem que tomar cuidado com o chá verde. Mas ele é um excelente chá, tá? A gente tem outros, mas que aí eu não posso ficar recomendando aqui, a gente precisa ver cada caso, tá? Outra coisa que ajuda muito, por que na TPM a mulher procura chocolate?
porque o chocolate mais puro, né, com mais cacau, ele vai ter, então, bastante triptofano, que ajuda a produzir serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar. Ele tem magnésio, que ajuda no relaxamento das contrações musculares ali na cólica, tá? Então, ele também vai ser um ótimo aliado aí. Então, tanto o cacau em pó, quanto o chocolate amargo, tá? Pode ajudar bastante nesse sentido aí, tá bom? Então, abacate, que é uma fonte de gordura boa também, a gente ainda tá na época, então a gente pode consumir. E aí, preparações doces com leite, salgadas, tem o guacamole, tem bastante coisa que a gente pode fazer. Maionese de abacate, mousse de abacate, né? E o mousse de abacate geralmente leva o chocolate amargo também, então a gente leva as duas coisas juntas aí, tá? Então, o perfil anti-inflamatório de uma alimentação, vocês podem perceber que é uma alimentação natural, né? Em que se sobressai as quantidades. Às vezes chega, né, pessoas para mim no consultório que têm uma alimentação natural, mas as quantidades ainda não sobressaem, né? Então, por mais que coma de tudo, a gente ainda tem maior quantidade de farinhas, né, de carboidratos e menor quantidade de saladas, de frutas. Então, fica atento nisso. Você, eu como de tudo, mas será que a quantidade, né? Então, por exemplo, no almoço, para a gente medir a quantidade de verduras, de legumes, é sempre metade do prato, né? Esse seria o prato ideal aí. E aí, folhoso, cru, cozido, assado, grelhado, refogado, né? Os legumes de qualquer forma de preparo, eles vão ajudar. E quanto mais colorido, melhor, tá? Então, a gente vê isso aí, né? Será que eu tenho meio prato de salada pelo menos todo dia? Né? E eu brinco com os pacientes que é meio prato na mesma proporção, porque às vezes é uma folhinha de alface com uma rodela de tomate e do outro lado uma montanha, né? Então não é isso, né? É equilíbrio, senão o prato desequilibra e ir para o outro lado, né? Então é tentando ir usando o bom senso para a gente ir equilibrando, né, as quantidades também. Então a gente começa melhorando a qualidade e vai chegando nas quantidades. É aos pouquinhos, né? Hábito a gente não muda do dia para a noite, não é mesmo? O que mais que a gente pode fazer? Então, uma alimentação mais alcalinizante, tá? E rica em fibras vai ajudar, que é essa alimentação que propriamente já é anti-inflamatória, em que sobressai as quantidades de frutas, verduras e legumes, tá bom? Um jeito da gente aumentar verduras e legumes é nos sucos também, né? Então, ao invés de fazer um suco só de fruta, né, coloca um pouquinho, coloca uma couve, coloca uma cenoura, uma beterraba. A gente pode ir incrementando, fazendo testes, né? E como eu falo, nos testes às vezes vai ficar muito gostoso, às vezes não, e aí a gente muda da próxima vez, né? Mas a gente tem que se abrir para o novo, para experimentar aí coisas novas. O que mais? Alimentos fontes de vitamina E, que também vão fornecer gorduras boas. Então, castanhas, as nozes, né, os ovos, né, são fontes de gordura boa. Vitamina D, tá? Também é muito importante. A maior parte da população aí, tanto de homens quanto de mulheres, está com deficiência de vitamina D. Uma coisa, eu já falei para vocês, uma coisa é fazer um exame e não dar hipovitaminose, que é abaixo de 20 o exame. Mas se a vitamina D não estiver acima de 40, ela não traz esses benefícios para o nosso corpo, benefícios hormonais, metabólicos. Então não adianta eu ter o mínimo, eu preciso ter o ótimo. Então a gente tem que se atentar a isso. Então também não adianta eu só ingerir alimentos fontes de vitamina D e não tomar o sol, né? E aí é o raio solar batendo na pele do meu corpo, sem roupa, sem filtro solar. Então é de regatinha, blusa de alcinha, short, pra gente pegar maior quantidade aí de raios solares. E quanto mais forte o sol tiver, maior vai ser essa conversão. Então, principalmente agora nesse tempo que de manhã e de tarde já está esfriando, essa conversão é muito pequena se eu tomo sol nesse horário.
Então, às vezes, tentar ali na hora do almoço tomar um solzinho. Não é 10 minutinhos de sol todos os dias que vai te causar câncer de pele, tá? É só você tomar esse sol e se proteger depois, tá bom? Que mais? Fonte de vitamina B6, tá? Eu tenho pegado muito paciente no consultório com deficiente de vitamina B6 também, as do complexo B em geral, tá? Por quê? Porque elas estão nos alimentos integrais, então a maior parte da população não come cereais integrais, né? Alimentos integrais. Então, leveduras também, que não é comum de consumir. A gente acha levedura nutricional para comprar em casa de produto natural. Um pozinho, ele puxa um pouquinho para o lado de um queijo, de um gosto de um queijo um pouquinho mais forte. Mas você pode salpicar na salada, você pode colocar ali no meio do feijão, tá? E é riquíssimo em vitaminas do complexo B em geral, tá? O que mais? As vísceras, né? Então, coraçãozinho, moela, fígado, traz muita vitamina B6 e o pessoal também não consome, né? A gente não pode comer fígado todo dia, né? Porque o fígado faz detox. Então, o fígado do animal também tem toxinas, né? Mas se está no meio de uma alimentação equilibrada, né? As vísceras aí vão trazer benefício, tá bom? E os cereais integrais, como eu falei. Né? Magnésio, então, por que o magnésio é tão importante? Porque ele ajuda na contração e no relaxamento muscular. Na cólica, a gente tem o que faz a dor acontecer, são muitas contrações, né? Então, o magnésio vai ajudar a relaxar esse tecido, essa musculatura aí, tá? Onde que eu tenho magnésio? Nas sementes, tá? Então, semente de girassol, semente de abóbora, no cacau também eu tenho bastante, tá? Na aveia eu tenho bastante. Nas carnes, leites, vegetais, cereais integrais em geral, tá? Mas aí, mais uma vez, o cacau ajudando, né? As sementes, os alimentos integrais aí, tá? Tem uma frutinha que ajuda muito e o pessoal tem... Quem ama, ama e quem odeia, odeia, que é a uva passa, tá? A uva passa tem muito boro. E o boro também ajuda muito, tá? Na TPM e nas cólicas. Então, não adianta eu comer uma xícara de uva passa, porque aí vai ser extremamente calórico e pode me atrapalhar em outras áreas. Mas, e não adianta eu consumir um dia, né? Mas ir introduzindo, colocando na rotina. Então, às vezes, um dia que tá mais corrido no serviço, né? Leva um lanchinho com as castanhas, leva umas uvas passas, coloca na salada, vai incrementando a alimentação no arroz, né? E a gente, na maionese também, né? E a gente vai inserindo no nosso dia a dia. Mas você pode passar ali e pegar um punhadinho também, tá? Então, se você sofre bastante com cólica, a uva passa é uma excelente companheira aí pra você, tá bom? E o cálcio, que junto com o magnésio vai ajudar nessa questão das contrações musculares. E aí a gente tem, né, nos laticínios em geral, o gergelim também tem bastante, então mais uma vez as sementinhas aí, né, sementinha de chia tem um pouco. Então a gente é equilíbrio, né, vocês viram que a gente perpassa por todos os grupos aí, né, alimentares, inclusive os carboidratos, os cereais integrais, só que são carboidratos de melhor qualidade, né? Então a gente precisa de tudo um pouco. Mas a nossa alimentação, para ser anti-inflamatória, tem que sobressair as quantidades de verduras, de frutas, de legumes, tá? Então, como eu disse no início, não é normal viver com cólica e viver de TPM, né? Então, se você aí tem 20 anos que sofre com isso, fala, desde que eu menstruei pela primeira vez é assim, é muita cólica, muita dor, muita TPM. Isso não é normal, precisa ser tratado. Alguns casos, só a melhora da alimentação vai resolver. Outros casos, a gente precisa suplementar. Por quê? Às vezes a pessoa vem de muito tempo com uma alimentação deficiente. Então, ela vai surtir efeito com a mudança de alimentação a longo prazo? Vai.
mas às vezes vai ser muito a longo prazo, até o organismo repor isso tudo que está faltando. Então, pode ser que, dependendo do caso, a gente precise entrar com uma suplementação para ajudar o organismo a reagir mais rápido. Entra com uma suplementação aí 2, 3 meses, faz esse tratamento mais intensivo e aí o corpo se equilibra e aí depois a própria alimentação sozinha vai conseguindo manter. E atividade física, né? Então é estilo de vida, né? Não adianta eu querer melhorar a minha saúde, porque isso é questão de saúde, e as pessoas que convivem com a gente que o digam, né, pode ser considerado questão de saúde pública aí, dependendo do grau de TPM que a gente tá. E de saúde porque atrapalha o trabalho, atrapalha a convivência, né, pode atrapalhar a nossa vida se os casos mais graves aí, mais intensos, né, então se cuide, tá? Investigue direitinho o que pode estar acontecendo, mas comece mudando aos pouquinhos, dentro do que eu falei aí, ver o por onde você pode começar a mudar, né? Às vezes você colocando uma uva passa aqui e ali, vai sementes, Fernanda, eu tenho certa resistência, compra um pão com umas sementinhas, né? A gente tem cookies, tem receitas diferentes. Ai, tem coisa que não desce, né? Às vezes faz uma batida de fruta, né? E coloca ali castanhas, sementes, porque aí bate. Fica mais fácil de você consumir até você ir acostumando a consumir de outras formas, né? Então, como eu falei, a gente tem que se abrir para o novo quando a gente tem que mudar hábitos. Então, se permita isso, né? Se permita experimentar, tenta de uma forma, tenta de outra, até que isso tudo vá melhorando, tá bom? Então, assim, mais uma vez, muito obrigada por todos vocês que passaram por aqui, por você que está aqui agora até o final. Se quiser que eu fale sobre algum assunto, esse assunto foi um pedido aí, né? O da semana passada também, então é só falar que eu trago aqui para vocês pra gente conversar um pouquinho e refletir um pouquinho, tá? É sempre um prazer ajudar vocês aí, contribuir um pouquinho do que eu tenho visto, né? Para que a gente viva bem, viva com qualidade de vida, tá bom? Então, muito obrigada. Deus abençoe o dia de vocês aí, a semana de vocês, que vocês tenham uma semana abençoada e guardada por Deus aí, que Ele continue nos guardando, né? Assim como Ele tem feito, tá bom? Muito obrigada então, gente, e um bom dia aí. Tchau, tchau.